Vamos falar aí da ocupação dos leitos Covid, né? Vamos lembrar, desde março de 2020, quando essa doença ainda ameaçava chegar em Rio Preto, o promotor de justiça Carlos Romani, na ocasião, instaurou um procedimento aí para acompanhar a situação e a atuação do município e do estado, o promotor muitas vezes atuando aí como um interlocutor das diferentes esferas. E agora, com esse aumento exponencial dos casos, o Dr. Romani já avalia retomar esse procedimento para centralizar as informações, principalmente as fornecidas pelo Estado por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. O promotor Carlos Romani, que está aqui com a gente ao vivo agora, para falar um pouquinho desse trabalho, das informações que tem recebido tanto do Estado e do município e as medidas que o Ministério Público tem tomado, atuado aí para, enfim, para evitar o colapso do nosso atendimento. O doutor está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Me ouve bem? Tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, doutor, a gente estava conversando ontem, o senhor inclusive me mostrou umas tabelas aí que mostram uma taxa que a gente não, uma taxa de ocupação de leitos aí que a gente não via desde meados do ano passado, né, quando a gente enfrentou aquela situação terrível. Qual que é a situação hoje aqui em Rio Preto e da nossa DRS 16? Olha, em relação às outras DRS, nós estamos ainda numa posição confortável, né, em relação às demais DRS no estado. Nós temos feito o levantamento diário de todo o estado de São Paulo, né, já que a gente tem acesso a todos esses dados dos aumentos, né, das internações, das situações mais graves, menos graves, e semana passada tivemos reuniões com técnicos especialistas, né, das quais a gente tem nos valido das suas informações, né? Nos reunimos essa semana também, a semana passada, com os colegas de todas as áreas regionais do Estado de São Paulo no Ministério Público, né? E a gente percebe que esse aumento é, em tese, esperado, mas ele não está numa situação ainda de descontrole total em razão da vacinação. Então, o que nós pedimos, estamos pedindo para a população como um todo, não só em Rio Preto, como em todo o estado de São Paulo, que se vacinem. Vejo aqui os jornais locais, onde quase 130 mil pessoas em Rio Preto ainda não se vacinaram, ou seja, não completou seu ciclo vacinal. Essa Ômicron, essa variante, ela atinge as partes superiores do pulmão, não chega até o pulmão. Quem tem uma doença mais grave e precisa de uma UTI e chega a ser internado, são aqueles ainda que foram contaminados com a Delta, que está em circulação em alguns locais ainda, né? Mas hoje prevalece a Ômicron. Então, ela não chega a atingir a base do pulmão e não leva necessariamente as pessoas a uma internação e obter o acesso respiratório para poder sobreviver e superar essa doença. Então, nós pedimos encarecidamente que a população se vacine. Nós temos agora a vacinação infantil, será importante para que a gente feche um ciclo em relação às crianças que também podem se contaminar e propagar a doença sendo assintomáticas. Vamos ter aí o retorno escolar também a partir de fevereiro. O Ministério Público está discutindo essas questões todas do retorno escolar, da vacinação infantil, inclusive, nas últimas reuniões, nós vamos editar para os promotores do Estado de São Paulo inteiro um enunciado, ou seja, um norte do nosso chefe, o Procurador-Geral, para todos os promotores de saúde pública, da educação e da infância e juventude, envolvendo a questão da obrigatoriedade da vacina, né, a questão escolar, todos esses elementos de exigir a matrícula escolar para quem esteja vacinado pela Covid. Mas, voltando ao tema principal, que seria o aumento desses casos de internações, nós estamos vendo ainda que são os casos menos graves que estão aumentando.
não deixamos de analisar as questões também dos casos mais graves, que está numa subida menor. Nós, na última reunião com os nossos especialistas que nos auxiliam, né, os cientistas, eles afirmaram que nós teremos 2 semanas, essa e até dia 31 de janeiro, a próxima, uma semana que nós temos que ser muito preveníveis. Por quê? Porque a Omicron ela vai ter uma subida nesse período, e depois a tendência é descer, começar a ascensão, a descida dela em relação ao Brasil, pelo menos em relação ao Brasil, em razão da vacinação. Então, nós esperamos que isso venha acontecer, mas existe a prevenção. O município de Rio Preto já está prevendo aí abrir 30 novos leitos no Fraternidade, 10 já estão atendendo, 20 ainda, mas estão com problema, o município, e não só o município de São José do Rio Preto, em todos os locais do Brasil, quiçá de São Paulo, com a falta de elemento humano. As pessoas que estão na rede de saúde, os médicos, os enfermeiros, também se contaminam e têm que se afastarem. Então, essa questão também tem que ser enfrentada, e está sendo enfrentada não só aqui no município, mas por todo o estado de São Paulo. Inclusive, parece que os senhores, os promotores de todo o estado, estão tendo a consultoria do infectologista, o Gonçalo Vecina, né? É um dos maiores especialistas em infectologia. Qual é a previsão dele? O que ele passou para os senhores, doutor? Olha, a previsão dele é que nessas 2, no mais tardar 3 semanas, a partir da semana passada que nós tivemos a reunião com ele, haverá uma queda dos casos de Ômicron no Brasil. Assim, ele espera que haja, né, essa queda. Ou se não conseguimos reter ou que não haja essa queda, possivelmente nós vamos ter que enfrentar uma situação que a gente gostaria de não enfrentar, que seria o colapso do sistema de saúde no Brasil. Então, nós gostaríamos que isso não viesse a acontecer, esse colapso. Ele não chegou ainda ao colapso no Brasil, mesmo no maior pico da pandemia aqui. Mas o governo, por exemplo, no final do ano passado, em razão da diminuição dos casos, né, desabilitou vários leitos de UTI em vários locais. Isso provocou um efeito cascata. Então, por exemplo, o Hospital de Base de Rio Preto diminuiu os leitos de UTI, porque não havia público-alvo para ser atendido. Santa Casa de Rio Preto, por exemplo, né, também. Mas já existe uma previsão do próprio governo federal de retomada desses leitos de UTI para que haja uma habilitação. Por quê? Não adianta a Santa Casa de Rio Preto ou o Hospital de Base atender uma pessoa com Covid e não receber por esse leito. Por isso que esse leito tem que estar habilitado. Porque o leito de UTI é o leito mais caro que existe dentro do hospital. É em torno de R$ 3.600 por dia um leito de UTI Covid, para que a pessoa seja plenamente atendida. E também, hoje, em relação ao Ômicron, nós temos que pensar nos leitos de enfermaria. Por quê? Como eu disse, a Ômicron não atinge o pulmão como um todo, atinge só as vias aéreas superiores, conforme diz o Vequina na nossa reunião. Então, inclusive, a Ômicron está comendo, entre aspas, a Delta. Por quê? A Ômicron entrou no outro da cama e etc. E tal. Por isso que hoje, nos resultados de Covid, prevalece quase 95% da Ômicron em todos os locais do estado de São Paulo, onde é feito sequenciamento. Não basta você ir lá na farmácia e realizar o teste, estar com Covid. Tem que ser feito o sequenciamento, esse exame que você fez, para fazer o sequenciamento para verificar se você está com a Delta ou com a Ômicron. Pois é, mas parece que o que está pegando... que estão mais graves, que estão internados no UTI, eles estão com a Delta ainda, que está circulando no Brasil. E, diferentemente do ano passado, quando a demanda era por UTI, como o senhor disse, a demanda agora é por enfermaria, né? A gente vê no HB... Os 40 leitos de enfermaria, 100% estão ocupados. E os 41 leitos de UTI
27 ocupados, hein? Houve uma inversão aí. Inclusive, acabei de receber uma nota da Exatamente. prefeitura da alta procura por atendimento de enfermagem no complexo da Swift. Inclusive, a prefeitura está anunciando aqui que vai limitar o atendimento lá às senhas disponíveis e aí os portões serão fechados de acordo com a capacidade do local e está pedindo à população só procurar mesmo se tiver com algum sintoma gripal ou algum sintoma gripal aí relevante, né? E não ir lá à Exatamente. toa. O que está acontecendo é o receio da população de que, se tiver, por exemplo, uma sinusite, uma gripe leve, já imagina que possa ser Covid. E havendo esse receio, você, estando com o Covid, você deveria ficar 7 dias no mínimo, falam em 5 dias, se você fizer o exame der negativo, mas em 7 dias você teria que ficar em quarentena. Agora, se você está com uma leve gripe, você não poderia, ou você não precisaria ficar em quarentena. E tem a questão do trabalhador, né? Ele tem que apresentar um atestado médico para ficar afastado. Então, é por isso que se busca esse resultado, a população tem buscado esse resultado, se é Covid ou se é uma forte gripe, né? E a única forma de saber isso realmente seria fazendo o teste rápido, ou antígeno, ou PCR. Pois é, a prefeitura até pede quem tiver com sintoma bem leve aí, que não precisa de um atendimento mais especializado, mas precisa do atestado, para procurar o serviço de telemedicina, né? Aquele telefone 0800 7722 123. Sim. Porque a telemedicina propicia uma análise mais concreta de cada caso, evitando o acesso da população a aglomerações, por exemplo, da Swift, né? Sim. Porque na telemedicina, o médico ou quem está ali atendendo pode perceber a não necessidade de se fazer um teste de Covid, né? E sim manter uma certa restrição, porque a pessoa está, na verdade, com uma forte gripe, né? Infelizmente, ou às vezes até dengue, né? Que também está circulando entre nós aqui. Sim. Então, seria importante a população entender e analisar e refletir sobre isso, para que não haja, por exemplo, um esgotamento dos testes para quem tenha realmente necessidade de fazê-lo, né? Conforme diz o secretário municipal de saúde. Se todos os testes forem utilizados, a população, então, porque todos os indícios indicam que seja Covid, ficará sem esse teste gratuito. Então, terá que ir na rede privada ou obtê-lo junto à para o seu plano de saúde, ou pagar em particular o teste. Doutor, voltando um pouquinho ao que o senhor disse aí na sua fala, a questão da volta às aulas. O senhor disse que está havendo reunião para ver se o Ministério Público cobra a obrigatoriedade do passaporte da vacina, enfim, os comprovantes de vacina na matrícula. Há possibilidade de uma ação conjunta aí contra o Estado e municípios nesse sentido? Porque ontem eu conversei com o doutor Pelarim, ele disse que isso cabe a cada gestor de educação decidir aí ou não se exige esse comprovante. Pode haver uma ação nesse sentido aí, obrigando a apresentação do comprovante de vacina dos alunos? Olha, talvez o Pelarim não tenha esclarecido suficientemente, mas eu vou tentar esclarecer agora. Existe uma lei estadual de 2020 que exige o comprovante de vacinação para as matrículas escolares. Não só a vacinação da Covid, a vacinação como um todo. O que se discute aí é se essa vacina da Covid entrou no no PNO, Isso. Plano Nacional de Operação da Vacina, ou no PNI, ou no plano estadual. Ora, no plano estadual, ela já entrou. O governo do estado de São Paulo já colocou a exigência do estatuto aqui
Estado de São Paulo, já é perfeitamente factível. E no PNI também já ingressou no Plano Nacional de Imunização, a vacinação já foi autorizada também em relação à infância. Então, eu creio que essa questão esteja superada. Se essa vacina é experimental ou não é experimental, isso não existe. Essa vacina é vacina, como qualquer outra do sarampo e tudo mais. Então, portanto, a exigência da vacinação para as matrículas escolares, ela é prevista já numa lei estadual. Então, portanto, exigir algo que já está previsto legalmente, não haveria necessidade. O que a gente tem que orientar os pais, exigir a vacinação, o comprovante de vacinação, e naquelas casos, naquelas hipóteses em que não vai ser vacinado porque tem uma doença pré-existente, ou tem um atestado médico que não, portanto, não vai se recusar a sua matrícula, então esses casos serão analisados. Agora, aqueles casos em das quais os pais não querem vacinar os seus filhos, mas querem matriculá-los na escola, elas serão matriculadas, mas haverá um trabalho em relação, junto a esses pais, um esclarecimento. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, muitas fake news rodando por aí e muita gente que só fica vendo o Zap o dia inteiro acaba sendo levado por essas notícias falsas, esses fakes que circulam em toda a rede social. Então, precisa haver um trabalho de conscientização junto a esses pais e levar proteção dos seus filhos, para que eles fiquem imunes dessa doença e, caso tenha Covid, não vá para uma UTI, porque a vacina consegue impedir isso, consegue minimizar a situação hoje, que a Ômicron, como eu disse, ela atinge apenas uma parte superior do nosso organismo, sim, das vias aéreas superiores, e isso possibilita uma rápida recuperação com menos prejuízo e com menos esgotamento do serviço público de saúde, né? Legal. Doutor, para a gente concluir, então, nesse caso, como já existe a lei, caso escolas aí não façam essa exigência, aí sim o Ministério Público poderia atuar. Pedir para o senhor ser breve, por favor. Sim, isso já está em estudo no nosso comitê de crise do Gabinete Procurador-Geral na área da educação. Eu faço parte do comitê de crise da área de saúde. Nós já mantivemos contato com esse comitê, porque existe uma ligação entre todos nós, da infância, do Comitê da Infância, da Educação e da Saúde, e já está sendo estudado uma medida que a gente chama de enunciado, a ser publicado, salvo engano, na semana que vem, já que as aulas começam em fevereiro, né? E já na semana que vem, orientando todo o Ministério Público do Estado de São Paulo na área da educação, quer que seja dotado em relação a essa questão do retorno e da matrícula escolar. Maravilha, doutor. Temos muito assunto para falar. Vamos deixar um pouco mais para frente, a gente volta a abordar essa questão. Quero agradecer ao senhor pelas informações e estamos sempre à disposição aí, levar as informações à população e fazer esse apelo, né? Quem não tiver aí numa situação complicada, evita procurar o posto de saúde ou a Swift ali nesse momento, porque a prefeitura está dizendo que está no limite da capacidade de atendimento. Obrigado, doutor. Quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí? De nada, um abraço a todos. Espero que a gente consiga superar esse problema que nós estamos enfrentando e nós vamos vencer a Covid. Pode ter certeza, digo a vocês, nós vamos vencer a Covid, nós vamos vencer a Ômicron.